Vou pintar um carro fosco. Gente, tem acontecido muito pintura de carro fosco. Tem muitas montadoras trazendo carro já de linha com a pintura fosca. E isso tem deixado muito pintor, por mais que seja bem experiente, com bastante dúvida de como trabalhar em cima de um verniz fosco, ou como repintar um carro com verniz fosco. Então eu vou dar uma informação só que é muito relevante para você, para quando você for pintar um carro, principalmente nos dias mais quentes, ok? Então eu quero que o verniz fosco ele fique completamente acetinado, eu não quero que ele manche, o verniz fosco pode manchar, certo? Então o cuidado que você tem que ter é, você precisa deixar o verniz com um tempo de secagem um pouquinho mais retardado. Como assim? Bom, se você vai pintar, por exemplo, um capô, tá? Imagina um T-Cross aí, por exemplo, que vem fosco. Você quer pintar o capô inteiro do T-Cross, e aí você vai fazer o quê? Vai fazer a aplicação no processo normal, pintura normal. Aí entra uma vantagenzinha, né? Como o verniz é fosco, você pode dar uma negligenciada na aplicação de tinta, porque não vai aparecer algumas manchinhas. Então, tá perdoado daí se você não usar o leque do modo correto, deixar a pistola mais de canto, mais de quina, deu uma forçadinha aqui, uma forçadinha ali, que normalmente dá umas manchinhas. No caso do verniz fosco, você está perdoado, porque ele vai esconder tudo isso. Mas vamos para a prática do verniz. Por que eu preciso retardar um pouquinho a secagem do verniz? Dentro do verniz, a gente tem aditivos que, quando recebem a luz, eles dissipam a luz no corpo do verniz, e essa luz que dissipa no corpo do verniz não deixa ele refletir a luz. Logo, cortei o brilho, cortei a definição da imagem, ok? Por isso ele é fosco. Só que esses aditivos que estão dentro do corpo do verniz, quando você aplica ele, eles precisam de um tempinho para se espalhar dentro do corpo do verniz. Se você for pintar, por exemplo, está 30 graus no verãozão, a cabine ali deve estar por volta aí entre 28 e 32 graus na hora de pintar. Você está com o capô em pé no cavalete, certo? E aí você começa a dar o verniz. Se o verniz não tiver com diluente lento, com catalisador lento, é bem provável que esse verniz fosco comece a marcar aonde passou a pistola. Você vem aplicando o verniz, sobrepondo as demãos e mesmo assim, quando talvez você chegar no meio para o fim do capô, você olha para cima, já começa a ver onde é que molhou mais o verniz. E aquelas marcas não vão sumir. Você precisa reaplicar o verniz, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Primeira situação, você precisa pintar o capô, uma peça grande, fosca, sempre com a peça deitada. Não completamente, você pode deixar ela levemente inclinada, mas o ideal é que ela esteja na horizontal e não pendurado na vertical, como a maioria das vezes a gente costuma pintar. Então você vai botar na horizontal e vai aplicar o verniz de modo bem úmido, tá bom? E se tiver quente, de novo, não esquece, você precisa usar um catalisador indiluente lento para que esse verniz dê tempo nos aditivos que estão envolvidos dentro da resina se acomodarem de modo uniforme para que não fique a marca da pistola onde você passou. Se você nunca passou por essa situação, bem provável nunca precisou pintar um carro grande no verão. Porém, estou te dando essa dica, essa informação, na verdade, aqui, para que você não tenha esse problema. E deixa eu te falar um negócio a respeito do que eu converso aqui com você. São informações técnicas? São. Mas são informações técnicas que servem para comércio. Então, toda vez que você receber, por exemplo, um carro fosco para pintar em tua empresa, você pode valorizar estas informações que eu estou te passando, transportando essa, ou levando essa informação para o teu cliente também. Porque muitas vezes o dono do carro ele não tem nem noção do que está envolvido. Então, se você tiver a informação, for comercial, quiser fazer o teu cliente entender que tu vai ter uns cuidados a mais na hora de preparar e pintar o carro, é mais fácil de você agregar valor àquilo que você está falando. Não esquece, um orçamento num dono de uma oficina que simplesmente diz o quanto vai cobrar, R$ 1.000, e um orçamento no outro que discrimina tudo, que dá explicação técnica, de que mostra como é que o produto é feito e a reação que vai ter, é bem provável que essa segunda opção ele consiga inclusive cobrar 20, 30% a mais e o cliente fique mais propenso a pagar para esse do que para aquele outro que simplesmente, é R$ 1.000 para pintar o capô. Esse outro que deu um monte de informação tornou muito mais relevante o tipo de trabalho que ele presta e transpareceu mais segurança. Então, se você transparece mais segurança, faça além, faça com segurança, tá bom? Então segue essas informações aí que isso vai te ajudar bastante na questão de pintura de carro que é fosco. Outra hora a gente fala mais de brilho, tá bom? Segue aí para mais informação. Forte abraço.